sequência à exposição do livro de Êxodo. Eu convido a igreja a abrir em Êxodo 19. Leremos do 1 ao 15. Êxodo 19, dos versículos 1 ao 15. Meus irmãos, acompanhem com atenção e com fé a palavra de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma ficará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão o monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, da promessa da aliança, e precisamos, Senhor, compreendê-la, não apenas com o nosso intelecto, mas sobretudo com o nosso coração. E essa obra compete ao Teu Espírito, e a Ele clamamos, então, que aplique agora a Tua palavra pela santa exposição da Tua bendita palavra, confiados, ó Deus, na autoridade do alto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho que preste bastante atenção, várias pessoas, muitas pessoas, num palácio. Eu não sei como vai ficar isso, mas eu quero ver depois. Um palácio grande, e essas pessoas estão preparando tudo para a chegada do rei. Então, crianças, tem que arrumar a mesa, as cadeiras, a decoração, tudo, porque o rei vai chegar. Então, vocês vão fazer o desenho da preparação para a chegada do rei. E quem trabalha com cerimonial sabe que os preparativos para alguém se apresentar diante de autoridades, especialmente quando vai se fechar um acordo que vai beneficiar uma nação inteira, exige muita coisa, não é? Quando vão ter encontros de líderes mundiais, principalmente quando os regimes são diferentes. Por exemplo, se o Brasil vai num outro lugar, num outro país, onde o regime é do califado, vai se encontrar com um califa, ou quando vai se encontrar com um rei, tem protocolos, liturgias, posturas, tipo de palavras, tem uma série de coisas, tem uma série de preparativos
para se apresentar diante de uma autoridade. E eu estou dizendo isso porque nós vamos olhar para o texto hoje e perceber que o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Deus da aliança, Ele chama o seu povo à sua presença para fazer uma aliança, e a gente sabe que é uma renovação da aliança, do conceito, dos seus preceitos. Ele chama o seu povo usando Moisés como mediador, e o que eu quero observar com um pouco mais de detalhes é a resposta do povo. O povo responde a essa convocação do Senhor com 3 providências. Eles se dispõem com fé e obediência, eles respondem prontamente e eles respondem consagradamente. Nós vamos olhar isso para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo, os versículos 1 a 6, o primeiro aspecto. No primeiro dia do 3º mês da saída do Egito, os hebreus chegaram no Monte Sinai, no deserto do Sinai, e Deus então chamou Moisés, o mediador, aquele que podia se apresentar diante de Deus, para que ele transmitisse uma mensagem de Deus ao povo de Deus. Mas enquanto está tendo essa conversa, o povo ia ficar ao pé do monte, o povo ia ficar à distância de Deus, o povo não pode chegar à presença de Deus, somente Moisés, o mediador. E Deus, então, conversando com Moisés, declara a sua aliança. Meus irmãos, talvez esses sejam daqueles textos sínteses da fé cristã. Deus conversa com Moisés e ele vai reafirmar ou vai fazer a sua aliança com Moisés, mediando ali todo o povo. E é curioso que Deus busca o aval para essa aliança de si mesmo. Deus usa as suas próprias ações em favor da aliança que ele vai fazer como aval. Deus é avalista de si mesmo. E Deus diz, e eu obviamente estou falando com as minhas palavras, mas o que Deus está falando entre os versículos 4 e 6, é que Ele vai fazer uma aliança porque Ele é bom, porque Ele já libertou o povo do Egito, Ele já carregou as suas águiazinhas em liberdade, porque Deus já provou quem Ele é, o libertador. É esse que vai propor uma aliança. Mas, obviamente, que toda aliança tem condições, e as condições são até relativamente simples. Se eles diligentemente ouvissem a voz de Deus, se eles com muita atenção se dedicassem a prestar atenção à voz de Deus, e se eles guardassem, se eles cumprissem a aliança dada por Deus, essa é a condição, eles teriam benefícios. Vejam, meus irmãos, o que o Senhor fala aqui é a síntese da aliança de Deus, de todo o projeto de Deus. É óbvio que Deus vai esclarecer isso, ou vai ampliar a visão disso, até o capítulo 31, mas o povo precisa tão somente obedecer a Deus, crer em Deus e obedecer a Deus, responder ao libertador com fé e obediência, ou nas palavras de Calvino, com piedade e retidão. Fazendo isso, então, eu gosto do então ali, então, eles experimentariam os benefícios dessa aliança, benefícios para aqueles que são alvo do amor de Deus. Os que são alvo do amor de Deus são beneficiados. E como isso se dá? Por pelo menos 3 condições. Em primeiro lugar, e aqui é uma riqueza, meus irmãos, eu não quero me delongar muito, mas, em primeiro lugar, eles serão feitos propriedade particular. Meus irmãos, essa expressão é curiosa, porque tem a ver com tesouro, e não é qualquer tesouro, é o tesouro predileto do rei, é o tesouro pessoal e particular que o rei valoriza, é aquele que o rei guarda no mais preservado lugar. Então Deus está falando, se vocês guardarem minha aliança, vocês vão ser o meu tesouro.
Em segundo lugar, se vocês guardarem minha aliança, vocês vão ser reino de sacerdotes. O que significa que agora eles vão ter um supremo status. O status deles é daqueles que têm acesso direto ao rei. Eles podem se achegar ao rei e não só isso, a ideia aqui é que eles governam junto com o rei, eles vão ser vice-regentes junto com o rei. Olha o status disso, meus irmãos, você chega lá, você não é alguma coisa, você não é nada, e de repente você agora é um sacerdote. E em terceiro lugar, o povo obedecendo vai se tornar uma nação santa. Lembra do conceito de santo? Separado, santificado, consagrado, diferente de todas as outras nações. Vocês vão ser especiais porque eu vou fazer vocês especiais. Vocês vão ser uma nação diferente, que tem esse atributo que é meu. Vocês vão ser uma nação santa. Em outras palavras, meus irmãos, nós poderíamos dizer que o benefício disso é estar na presença pessoal, constante e eterna do próprio Senhor, servindo ao Senhor ao lado dele e livres. Não são escravos, não são qualquer um, é um povo livre. Você lembra de algo? Qual foi a proposta no Éden? Tudo aqui é seu. Vai, Adão, vai, Eva. Meu reino aqui, ó, eu compartilho com vocês. Pode usufruir. Vocês vão trabalhar, vão guardar, fazer tudo direitinho. Só não pode fazer uma única coisinha. Mas tudo aí é nós, eu e vocês, Adão e Eva. E todos os filhos futuros, todos vocês vão ser o quê? Uma nação santa, um povo de propriedade minha. Essa é a proposta antiga do Senhor. O Senhor quer isso para o seu povo. Essa história me lembrou uma historinha uma historinha. No sertão, no agreste, num período de seca muito prolongada, povo padecendo, uma cidadezinha pequenininha, um pastor incomodado com aquela situação, convoca os crentes da cidade toda, das outras igrejas, para sábado, na praça da cidade, nós vamos clamar ao Senhor por chuva. Vamos com fé, gente, vamos cumprir a palavra de Deus. Sábado, 8 horas da manhã, um clamor para orarmos com chuva. E o povo respondeu, e tinha uma criancinha com guarda-chuva. Meus irmãos, quantas vezes nós demonstramos pela prática que nós temos uma fé menor do que um grão de mostarda? Ou, em outras palavras, que nós agimos como incrédulos. É verdade que às vezes nós não cremos que é uma bênção obedecer a Deus. Nós não cremos, às vezes, que a Bíblia é mesmo a nossa única regra de fé e prática. Nós não cremos, nós não acreditamos com o nosso coração, com todo o nosso ser. É verdade que, às vezes, as promessas de Deus, nós não cremos que as promessas de Deus se cumprem na vida dos filhos de Deus. Muitas vezes, nós não acreditamos nas benécias do Senhor. A gente fica como, ai, que saudade do Egito. Ai, como eu gostava da minha velha vida. Ai, como o mundo promove coisas muito mais legais do que o Senhor está prometendo. Mas, em segundo lugar, a gente vê que o povo responde imediatamente e afirmativamente e verdadeiramente à convocação do povo de Deus. O Senhor fala com Moisés, Moisés então vai e fala com o povo, obviamente por meio dos anciãos. Moisés convoca então os anciãos, e há um anúncio a toda a comunidade ali naquela região, ao pé do Monte Sinai. E eu gosto do texto que diz que eles ouviram as palavras, todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 7, eu vou ler
para ser mais preciso, diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Isso me lembra de um conceito da teologia do tota scriptura. Nós precisamos de toda a palavra de Deus, e Moisés não escondeu nada da palavra de Deus. Tudo bem, você pode dizer, é um texto pequeno, mas não importa. Moisés contou exatamente o que o Senhor havia dito para contar. E diante dessa santa promessa de Deus, o povo respondeu pronta e unanimemente. A resposta do Senhor foi: tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer. Uau, que povo crente! Tudo o que o Senhor falou, nós aceitamos e vamos cumprir, porque a gente é gente do Senhor. Moisés volta e conta para o Senhor. Moisés é o mediador. Ele volta e fala: Senhor, a turma topou, vamos lá, segue em frente. E o Senhor então declara que Ele vai se manifestar ao povo, vindo a Moisés como uma nuvem escura. Essas teofanias do Antigo Testamento, Deus vai se mostrar de maneira sobrenatural, obviamente, e eu diria assombrosamente, no bom sentido, e o povo vai perceber, com essa manifestação, de que Yahvé, o Deus da aliança, está com eles com certeza. Deus está com o seu povo, eles cumprindo isso, Deus está com ele com certeza. Mas não só isso, Deus vai se mostrar para eles acreditarem no mediador, para eles acreditarem que Moisés fala em nome dele. E é assim desde o começo, meus irmãos. É Deus do início até o fim. Eu me lembrei de uma época, de uma gerência que eu trabalhei, e era uma gerência que foi muito legal aquele período. O meu gerente era muito bom mesmo, muito técnico, muito profissional, e a equipe muito legal. E tinha um colega lá, gente boníssima, né? um lorde, inclusive, mas esse gerente pegava no pé dele, porque ele falava assim: fulano marca com firmeza e fura com certeza. Que era assim: fulano, amanhã vamos ao almoço da equipe? Vamos lá para aquele restaurante? Claro, bora, partiu o restaurante. No outro dia, vamos lá? Ou não vai dar? Bicho, amanhã, final da tarde, confraternização de toda a equipe, estamos indo bem. Opa, vamos nessa. E ele era sempre o primeiro, ele falava: uhul, vamos. E aí fulano, não vai dar, aconteceu uma coisa. Isso me lembrou justamente porque esse povo que falou que vai fazer tudo o que Deus disse, no capítulo 32, logo depois que Deus conta toda a sua palavra, eles vão fazer um bezerro de ouro. É esse povo, meus irmãos. Só que quem começou essa historinha foi Adão e Eva, né? Só precisava não comer um único fruto de uma única árvore. E mesmo assim, eles comeram. Os patriarcas ouviam as promessas da aliança: vamos lá, vamos fazer. Não fazia. O rei Davi, o seu filho, o rei Salomão, vamos lá. Não cumpria. Os apóstolos não cumpriram. Tem um pastor que já está jubilado, muito, muito querido, alguns conhecem, o reverendo Pereira, cearense enorme, mãozão, maior do que o reverendo Mateus, e ele prega batendo no púlpito. E aí, só um parentezinho, uma vez a gente estava no acampamento, e ele bate mesmo no púlpito, só que o púlpito era pequenininho, e a mão dele era grande, ele pegou e bateu o púlpito. Mas ele tem uma frase que é fantástica, ele lembra dela sempre: Pedro negou, Tomé perdeu a fé e todos negaram, todos fugiram. Os apóstolos. E curioso, os apóstolos ouviram do próprio Senhor Jesus que aqueles que são amigos de Jesus fazem tudo o que Jesus manda. Então veja, esses não cumpriram. E infelizmente, meus irmãos, isso acontece ainda hoje. Crentes não cumprem a sua palavra. Crentes não cumprem votos de membresia. Vem aqui para frente, é recebido, momento de alegria, crê na palavra de Deus, crê na Trindade, crê na mediação de Cristo, crê nisso, crê naquilo. Promete isso, promete aquilo outro. Conselho: não cumpre a palavra.
vai para frente do altar, eu prometo te amar na saúde e na riqueza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, você é o amor da minha vida, amor eterno, quero me divorciar. Assina contrato, crente assinando contrato, não cumpre. Justiça. Assume compromisso com os amigos, amigo do peito. Cadê fulano? Furou. Crentes fazem isso, empenham a palavra e não cumprem. Mas o texto continua, e nós temos aqui um aspecto que o Senhor havia ordenado, que era o da santificação, da consagração. Moisés, então, depois dessa resposta afirmativa do povo, Moisés deveria conduzir o povo numa purificação externa por 2 dias, porque ao 3º dia, Deus viria ao Sinai. E esse é o texto da semana que vem. Mas Deus vai vir ao Sinai e todos vão ver a presença do Senhor. Para isso, eles precisavam se purificar, se consagrar ao Senhor. Era uma resposta ao Senhor. Eles deveriam lavar as suas vestes. Eles deveriam demarcar um limite para o povo não chegar ao monte onde o Senhor estava. E é interessante aqui, meus irmãos, porque quem desobedecesse, quem passasse do limite que foi demarcado, se fosse pessoa, se fosse animal, certamente morrerás. Já ouviu essa frase? Certamente morrerás. E esse momento de purificação é tão intenso que quem vai morrer não vai morrer no tapa, não vai morrer perto não, vai morrer na flechada e na pedrada, porque é para não correr risco de contaminar outros. O povo vai ser o juízo de Deus, o justiceiro de Deus, mas vai matar o infiel à distância, para não correr risco. E ainda, porque vai chegar um momento que eles vão poder subir, mas eles vão ser anunciados, trombetas soarão longamente, e aí sim, a partir das trombetas vocês podem subir, mas antes não, de forma alguma. E ainda, no versículo 15 diz que os homens não deveriam ter relações com as suas esposas. Vejam, meus irmãos, isso é algo muito sério, porque até o dever conjugal, que é o dever mais íntimo, mais santo numa relação, era para ser temporariamente suspenso. Então, se o maridão não podia procurar a esposa, se a esposa procurasse o maridão falava, não, nós estamos no processo de santificação, 2 dias, aqui não pode, agora não dá, vamos nos consagrar ao Senhor. E aqui há um detalhezinho, eu não vou gastar muito tempo, mas a igreja romanista, ela usa esse texto, um dos textos que ela usa, para dizer que os sacerdotes precisam ser celibatários. Eles não podem se relacionar com mulheres, porque eles precisam estar sempre santos. Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, o texto só está dizendo por 2 dias, não passa disso. Paulo vai falar, olha, para as orações e jejuns, e é só isso, depois volta. Mas consagração. E Moisés conduziu o povo por 2 dias de consagração. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Santo, não se relaciona com a impureza ou com quem não é santificado. Há necessidade de uma consagração cerimonial, uma pureza total para se apresentar diante de Deus. Imagine receber um rei, peguem um rei da região dos árabes, que está acostumado com luxo, recebê-lo no Brasil, num quartinho fuleiro, com um lençol fuleiro, manchado de sangue. Você já pensou? Você receberia assim um rei? De qualquer jeito? Eu que sou pai de menina, fiquei pensando num jovem maltrapilho, fedido, se apresentando diante de mim e falando, eu quero a mão da sua filha em casamento. Querido, vaza.
Você já pensou se apresentar diante de autoridades de qualquer jeito? Mas a grande questão, meus irmãos, é que quem tem condição de se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso sem ser fulminado? Você já parou para pensar nisso? Você sozinho, pecador, se apresentar, passar da linha, passar do limite que Deus estabeleceu, sem estar consagrado. A queda gerou um problema terrível, meus irmãos. A gente precisa, vez ou outra, lembrar da queda. E esse problema é para toda a humanidade. Todas as pessoas são concebidas, corrompidas, maculadas, inapresentáveis, indignos por conta do pecado. Não pode se apresentar diante de Deus. E continua sendo errado ainda hoje se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Jesus, citando Oséias 6:6, ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Importa, meus irmãos, um coração limpo, santo, consagrado, não a mera aparência, porque senão vira crente sepulcro caiado, crente belo por fora, mas cheio de podridão por dentro. Quem pode cumprir as condições? Você ouviu tudo isso? Pense consigo mesmo, responda para si mesmo. Você pode cumprir as condições para se apresentar ao Senhor? Quantas vezes dizemos sim, com toda certeza e convicção à palavra de Deus, e furamos em seguida? Quem se mantém consagrado ininterruptamente, santamente, perfeitamente, para se apresentar diante do soberano Rei e Senhor? O Senhor nos convoca para dominicalmente nos reunirmos na sua santa presença. Quem chegou aqui hoje plenamente consagrado? Quem? Eu creio que a resposta para essas perguntas seja: ninguém. Só podemos concluir uma verdade, meus irmãos: o destino de todos nessa condição é o distanciamento de Deus para todo sempre, experimentando apenas o seu pesado e eterno juízo. Estava conversando com a minha esposa esse final de semana. Eu confesso que eu não sou tão roots assim. Às vezes eu queimo o dedo pegando uma panela, aquela dorzinha de queimado fica um dia inteiro me enchendo, né? Fica incomodando. Imagine você ter o seu corpo ressurreto, queimando para todo sempre, 24 horas por dia. É o juízo de Deus. Agora, eu te pergunto, já pensou se eu acabo o sermão? Vamos orar, meus irmãos? Como você sai daqui hoje? Esse mesmo pastor Pereira, que foi meu professor no seminário, ele falava: nunca acabe o sermão assim, porque a pessoa sai e ela tira a sua vida na porta da igreja. Quem pode fazer isso? Mas a mensagem do Evangelho não acaba aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova. A Boa Nova do Evangelho é Cristo. Cristo cumpriu total e perfeitamente as condições impostas pelo Pai. Cristo cumpriu cabalmente. Ele ouviu a palavra do Pai e ele obedeceu a palavra do Pai perfeitamente. Tão perfeitamente que ele foi até a morte de cruz, morreu e ressuscitou. Cristo cumpriu, um ser humano, o único ser humano que cumpriu. Não só isso, a resposta de Cristo ao projeto do Pai foi pronta, foi fiel. Eu imagino uma conversa, é só uma imaginação, no projeto da eternidade passada, o povo vai pisar na bola, Jesus: eu vou, Pai, deixa comigo. E Cristo veio mesmo, porque ele honrou a palavra dada ao Pai. E não só isso, meus irmãos, mas a gente, até aqui foi um pensamento da minha cabeça, mas nós temos certeza que Cristo cumpriu a sua palavra, quando ele está na cruz e diz: está consumado.
tetelestai. Eu cumpri a palavra que eu dei. Totalmente. Eu falei que vinha e vim. E eu vou morrer nessa cruz. E morreu. E ressuscitou. Mas não só isso, meus irmãos. Ele segue nos santificando, nos consagrando para Ele mesmo, por meio da obra dEle mesmo. E certamente Ele há de completar essa boa obra. Nós não conseguimos por nós mesmos. Eu acho que você respondeu aquela hora que você não consegue, mas você consegue, porque Cristo vai fazer isso. Nós precisamos lembrar disso, que a gente é difícil mesmo, a gente é um povinho que tem todas essas boas características que o Senhor nos deu, e a gente não consegue, mas Cristo vai fazer você e eu a imagem dEle mesmo, para a glória dEle mesmo, completamente consagrada. E veja, meus irmãos, o Senhor continua chamando nominalmente pessoas para a sua presença gloriosa. Um dia, lá em 1996, Silvio, eis-me aqui, Senhor, morto nos meus delitos e pecados. E o Senhor, então, chamou nominalmente, e te chamou nominalmente. Então, ali as promessas, essas promessas foram cumpridas em Cristo, na minha vida e na sua vida. Porém, a gente está num período que na teologia a gente chama do já e ainda não. Nós já somos tesouros preciosos do Senhor, não para a nossa própria glória. Nós já somos tirados, aqueles bem guardados, junto ao Senhor, Rei dos Reis. E Ele deu a sua própria vida, e por isso nada pode nos tirar da mão de Deus. Nada. Você está guardado pelo Senhor. Você é esse tesouro para o Senhor. Não é essas promessas falsas que a gente ouve aí fora, que você é um precioso para o Senhor, porque é você. Não, nós em nós mesmos não temos nada de preciosidade, mas a obra que o Senhor fez, nos pegou pelas suas mãos, e nada nos separar do amor de Deus. Você está nisso? Mas não só isso, nós passamos a tratar diretamente com Deus. Nós podemos falar com o Rei dos Reis, nos apresentarmos, Paulo fala lá em Colossenses, de buscarmos as coisas do alto. Nós podemos ir ao alto, nos apresentarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor da Aliança, e lá a gente, sim, é o Rei dos Reis, é o Senhor da Aliança, é o Deus do Exército, é o Deus Todo-Poderoso, é esse Santíssimo. E ainda assim, lá nós não falamos, ou nas nossas orações, ou nos nossos pensamentos, a gente não chega só falando o Senhor, com toda a reverência que é necessária, mas não é com essa perspectiva. A gente chega diante dele e fala o quê? Pai. Pai. A relação é outra. A relação é de filiação. Você foi feito filho de Deus. Você pode chegar a esse Senhor Todo-Poderoso e Santo e chamá-lo de Pai. Por isso nós podemos orar junto, Pai nosso, porque o Senhor é que fez essa obra. Agora, nós podemos chamar Deus de Pai em o nome de Jesus, pela mediação de Jesus. As nossas roupas, elas foram lavadas e enxaguadas, e tem uma amiga muito querida, ela fala lavada, centrifugada, enxaguada, no sangue do Cordeiro Jesus. Por isso, elas estão alvo mais que a neve. Você vai se apresentar não maltrapilho diante do Senhor, mas você fala com o Senhor. Quando você chega diante do Senhor com as suas orações, o Senhor te vê com roupas santas, alvo mais que a neve, porque elas foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Mas não só isso, meus irmãos,
cabe a nós uma resposta, sem sombra de dúvida. Cabe a nós seguirmos com fé, obediência, respondendo prontamente ao chamado do Senhor e nos consagrando. Para isso, nós nos apropriamos dos méritos de Cristo. Eu gosto demais desse conceito. Os méritos, você não tem mérito em si mesmo, mas Cristo conquistou na cruz do Calvário a condição e te deu a condição de agora você se apresentar consagrado diante de Deus, dia após dia, após dia, após dia, até ficarmos diante do Rei dos Reis. O reverendo Mateus falou que um dia nós vamos apresentar, e todos vamos cantar aquilo, mas naquele dia do se apresentar, um grupo vai para um lado e outro grupo vai para outro lado. Em qual grupo você está? No grupo daqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, que pode chegar para o Rei dos Reis e chamá-lo de Pai, em nome de Jesus, e cantar para o Senhor, e louvar ao Senhor. Se você não tinha entendido essa história, ou se você nunca tinha ouvido essa história, e se você a entendeu hoje, o Senhor está te chamando hoje, para responder com fé, obediência, prontamente e consagrando. Se você entendeu isso, eu quero conversar com você ao final. Mas se você está lembrando disso, louvado seja o nome do Senhor. Porque o dia de hoje é o dia para sairmos daqui com essa esperança. A esperança da promessa da aliança. De sermos feitos um povo de Deus. Povo que é cuidado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, santificado pelo Senhor, consagrado pelo Senhor. E saímos daqui alegres. A nossa condição é ruim, mas a condição do Senhor Jesus é perfeita. E por isso, nós vamos sair daqui alegres, animados, firmes na promessa de Jesus, porque Ele cumpriu a sua palavra. Vamos louvar, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela promessa da aliança. Obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. E obrigado pelo cumprimento das condições da aliança em Cristo Jesus. Nós não conseguimos, Senhor. Mas nós temos Cristo. E nós queremos nos apropriar das promessas de Cristo, dos méritos de Cristo nesta manhã. Queremos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, sermos renovados na alma, lembrando que temos o Senhor como nosso Senhor e Pai. Então, ó Deus, aplica essas verdades ao nosso coração, dá que saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito, dessa certeza maravilhosa de sermos povo exclusivo Teu, nação santa, sacerdócio real. Faz isso, Pai. Nós sabemos que o Senhor já fez. Respondemos com fé e obediência. A nossa oração é uma oração grata ao Senhor. E a fazemos em nome de Jesus. E cantaremos agora em consagração ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos levantar, meus irmãos, e vamos cantar.